O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor de seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Quando a Bíblia fala sobre a analogia, que ele usa aqui a respeito do Senhor ser o nosso pastor, é literalmente um pastor de ovelhas, aquele cara que conduz as ovelhas ali no pasto, nos lugares que elas têm que estar. Então eu quero que a gente ouça aqui esse devocional pensando no pastor que ele usou como analogia aqui, que é um pastor de ovelhas, que é o que de fato a Bíblia diz, que nós somos as ovelhas do nosso pastor e ele cuida de nós como as ovelhas dele. Eu vim aqui no Google para olhar o significado de pastor, porque a gente fala pastor, às vezes a gente lembra do pastor da igreja, Ok, de fato, mas quem é o pastor aqui que Davi está falando pra gente nesse salmo? Ele é chefe, cabeça, capitão, comandante, condutor, dirigente, general, guia, líder, mentor, maioral. Quando a gente fala o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo que eu preciso. Para Ele me dar tudo que eu preciso, primeiro Ele precisa ser o meu pastor. Você tem feito com que Deus seja o seu pastor? Ou você tem sido a ovelha que fica perdida lá no pasto, vivendo a própria vida do jeito que quer? Porque como que ele vai conduzir você e todas as ovelhas dele se você vive perdido no pasto e não tem ele como seu pastor? Às vezes você fala que tem te faltado coisas, mas eu preciso de tal coisa e eu não tenho isso, mas o Senhor tem sido o seu pastor. Essa é a pergunta que eu quero te fazer no começo desse devocional. Porque é muito importante ele ser para que ele dê o que você precisa. É muito importante ele ser o seu pastor, conduzindo a sua vida, sendo líder, sendo chefe, sendo comandante. Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo o que eu preciso, essa versão aqui, gente, é a NBV, tá? Nova Bíblia Viva. É uma versão em que ela traz o literal, da Bíblia, o original da Bíblia, em uma versão em que ele traz o máximo possível numa linguagem bem fácil de ler, bem fácil de compreender. Depois que ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo o que eu preciso, ele fala assim: ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Então a gente vê no capítulo todo que ele está deixando Deus conduzir ele, veja bem. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor de seu nome. Quando eu leio esses versículos, eu imagino literalmente Jesus e Davi, o Senhor e Davi, de mão dadas um com o outro. O tempo todo, porque o tempo todo Davi está falando que Deus está conduzindo ele. Eu te faço mais uma pergunta, você está deixando Deus te conduzir? Ele de fato tem sido o seu pastor, te conduzindo pela vida e levando aonde ele quer te levar? Ou você simplesmente tem vivido uma vida aquém do seu pastor? De Deus, sendo o seu pastor. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo. Olha o nível de confiança. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Eu estava pesquisando aqui o significado de cajado, nesse contexto aqui, e o cajado, ele é usado pelo pastor de ovelhas. O cajado, ele tem, é como se fosse aquele negócio de guarda-chuva, assim, Ele tem aquela pontinha e ele fica reto. Então o pastor segura na parte reta e aquela parte do ganchinho ele usa para puxar as pernas das ovelhas e conduzir para ele de novo. Então olha o que Davi fala aqui. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Então ele sabe, ele confia tanto no Senhor que ele sabe que se em algum momento ele vacilar, o Senhor vai pegar ele e vai trazer ele de volta
assim como um pastor faz com as ovelhas no pasto. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. O significado aqui, faz o meu cálice transbordar, também pode ser olhado como: e a minha vida fica cheia das suas bênçãos. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Aqui, a tua misericórdia também pode ser traduzido como o teu amor cuidadoso. Então, eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e o seu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Ele termina esse salmo falando: eu viverei na presença do Senhor para sempre. Nitidamente, gente, esse salmo traz a certeza de que aqui Davi está na presença de Deus. Aqui está falando de uma pessoa que vive na presença de Deus. Esse salmo, ele é usado de uma forma, às vezes, muito assim: o Senhor não me passou, nada me faltará. Sabe, de uma forma tão chula, de uma forma tão sem significado. E quando você vai perceber a fundo esse salmo, olha que coisa linda ele traz para nós, que ensinamento ele traz para nós. Que quando a gente deixa de fato o nosso pastor, o nosso Senhor Deus, conduzir a nossa vida, quantas coisas nós temos acesso através dele. Quanto cuidado nós temos por ele. Ele por nós, esse cuidado que ele tem por nós, esse amor que ele tem por nós, a misericórdia que ele tem por nós, a bondade que ele tem por nós. Davi fala que o Senhor prepara um banquete para ele na presença dos inimigos dele. Olha isso, olha como Deus cuida da vida de Davi na presença dos inimigos dele. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e a minha vida fica cheia das suas bênçãos. Você só vai viver isso de fato, minha rainha, quando você deixar o Senhor ser o seu pastor e conduzir a sua vida. Porque não tem como você ser a ovelha que decide viver o que quer no pasto, ou até mesmo fora do pasto, e esperar que o Senhor seja o seu pastor e que nada te falte. E esperar que ele te leve aos pastos de grama verde para descansar. E esperar que quando você sinta sede, ele te levar para os riachos de águas mansas. Como que você quer viver uma vida que tem isso se você prefere viver longe do Senhor? E quando eu falo longe do Senhor, você toma as decisões por você mesmo, você não pergunta o que Deus quer. Você prefere viver uma vida onde você cumpre as suas vontades nas coisas pequenas. E aí, se você não é fiel nem no pouco, não tem como viver o muito. Não existe isso, porque nas pequenas decisões você já não coloca o Senhor, quanto mais nas grandes. E ele está em todas as nossas decisões, porque em tudo existe um propósito e existe um porquê. Esse devocional é um chamado para que você seja a ovelha que é conduzida pelo pastor de fato. Onde você tem uma vida conduzida por ele, você vive a sua identidade e o seu propósito na essência, porque o Senhor conduz você. E assim como termina o último versículo, que é o versículo 6. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Que esse seja o nosso maior desejo, viver na presença do Senhor para sempre. Estar com ele para sempre. E ter esse prazer de estar com o Senhor para sempre. Vivendo tudo isso que ele proporciona para nós, como ele sendo o primeiro e tendo prazer em que ele seja o nosso pastor.